quando você tinha a chance de aumentar o repertório e fazer um percurso com muito mais prosperidade. Aí depois ele fala de um outro conceito também na questão do conceito do target fixation, que é, às vezes a gente está pilotando e no percurso, numa curva por exemplo, tem um acesso, uma saída, um desvio, um deslocamento, e às vezes o motociclista ele fica fixado na saída, ele está no meio de uma curva e ele fica fixado na saída. Então o que acontece? Ele fica tão fixado na saída que quando ele vai sair, ele não consegue. Ele vai fazer a curva, o que acontece? Ele acaba ficando na curva e olhando o processo e não faz a curva, e aí ele acaba caindo. Então a mesma coisa para o dono de negócio, como que funciona? Às vezes o dono de negócio, ele fica olhando tanto para o negócio dele de uma maneira tão micro, pequenininha, que ele se pega olhando detalhes. Vamos pegar um exemplo no varejista. Ele se pega em detalhes em ficar arrumando prateleira, ou em ficar limpando o chão, ou ficar abrindo a loja, coisas minúsculas, coisas pequenas, não que não seja importante, mas que ele como um dono de negócio teria que estar numa condição de uma visão estratégica muito maior. E aí ele não consegue, ele não se permite a fazer isso. E ele fica tão concentrado nessas pequenas coisas que às vezes as grandes coisas, os movimentos grandiosos que estão passando na volta dele, ele não percebe. E ele poderia agir em direção a, e ele não age, então ele perde o timing. Então eu compararia fixar esse olhar no desvio, na curva, para essas coisas pequenas, que às vezes no dono de negócio, no dia a dia, ele se perde em coisas pequenas e não fica de olho nas coisas estratégicas, no traçado principal, e acaba desviando e tropeçando e caindo mesmo. Essa seria a segunda dica. A terceira dica, ele fala sobre fixar na tinta pintada no chão. O que é isso? Toda a pista ela tem um traçado, uma tinta que divide as faixas e tudo mais, e alguns motociclistas vão pilotando fixado na faixa e vão seguindo ela. Então, às vezes ela muda de posição, às vezes ela abre para um lado, ela abre para o outro, ou às vezes ela pega alguma imperfeição e você não consegue ter o olhar na visão periférica, você fica muito de olho concentrado na faixa. E quando você menos percebe, você tem um tempo menor de reação também, então novamente você cai. Onde se aplica isso no empreendedorismo? Para algumas pessoas que vão começar a empreender, ou algumas pessoas que às vezes estão num momento de sensibilidade extrema, eles acreditam que existe uma fórmula mágica, um by the book. Sempre aparece aquela pessoa com a fórmula mágica, né? Não, é assim, ou é aquele consultor, se você fizer assim, assado, é taxa do sucesso lá na frente, tá tudo certo. E existe uma fórmula mágica. Não existe, né, gente? Não existe uma fórmula mágica. Cada negócio é um negócio, cada história é uma história. Tem técnicas, tem estratégias importantes, tem tudo isso, é lógico. No entanto, é muito importante que você fique de olho o quanto ela é indicada para aquele momento, se é o momento, se não é o momento. É saber colocar a coisa certa no momento certo. E não o by the book em todas as questões. Ele não vai funcionar 100%, isso não existe. Tá? Então, muito cuidado no empreendedorismo com as fórmulas mágicas que as pessoas julgam existir. Não tem um traçado